Amanda, para a gente entender um pouquinho de como funciona o mercado, sobretudo dada a sua experiência, eu queria entender com relação à maneira que a inteligência artificial, talvez hoje o grande mote de tudo aí, dos assuntos, das rodas de conversa, e como a tecnologia ela tem ajudado, né, o segmento de vendas, varejo, como é que chega no produto final, e como o consumidor, às vezes, sem mesmo saber que está usando a inteligência artificial, está consumindo isso. Eu acho que você trouxe um ótimo ponto, né? A tecnologia está em tudo que a gente vive hoje, né? Às vezes a gente nem percebe como a tecnologia está influenciando, desde como o varejista está organizando a loja dele, até como a gente está sendo impactado por pontos de contato muito sutis ao longo da nossa vida, do nosso dia, da nossa trajetória, que aquilo está criando ou um conhecimento de marca, ou uma vontade, ou um desejo, ou uma necessidade que a gente nem percebeu que a gente tinha. Então, no fundo, a tecnologia hoje permeia tudo, e acho que a gente vê ainda relativamente pouco como consumidores, mas nós como indústria a gente vê bastante. Tem bastante teoria da conspiração, né? Mas eu vejo muito positivo, principalmente porque conforme a tecnologia entende o comportamento, ela vem a nosso favor, né? Não vem para nos transformar em uma coisa pior, mas vem para identificar coisas que talvez a gente nem identifique de necessidades, pessoas parecidas. Então, acho que tem um poder de influência positivo e, principalmente, eu acho muito interessante esse momento da inteligência artificial, do consumidor se informando cada vez mais, também entender o que a tecnologia está fazendo para a gente ter os nossos filtros de autoconsciência e não da influência pura do que a tecnologia está nos sugerindo, né? Então, a gente voltar um pouquinho mais para o nosso coração, né, para a gente tomar as decisões mais conscientes e não tão impulsionadas só pelo que a tecnologia nos traz. Mas no final das contas, eu acho que ele agrega muito no nosso dia a dia, em como a gente vive, em como a gente consome, em como a gente tem qualidade de vida. Então, e acho que está só começando, né? Acho que é uma trajetória aí muito gostosa, muito divertida pela frente. E agora, quando a gente fala do segmento de bebida, é muito mais fácil, ou parece que é até um pouco mais divertido você usar essa ferramenta tecnológica para explorar todo esse universo que não tem barreiras, né? Eu queria entender um pouquinho do seu olhar, como é que o mercado ele se transformou nesses últimos tempos e para onde que a gente está arrumando, qual seria aí o resultado final daqui 5, 10 anos, fazendo uma projeção? É possível fazer essa projeção? A projeção eu não sei se eu arrisco, né? Porque as coisas estão mudando tão rápido que quem diria 5 anos atrás que estaríamos onde estamos hoje, né? Porque a velocidade aumentou demais. Eu acho que um dos principais efeitos que a indústria de bebidas sentiu e que a gente vem aproveitando muito, e o consumidor vem aproveitando muito, é o intervalo da tecnologia, né? Então, quanto mais a gente está ali na tela, no computador, na televisão, em todas as interações, mais a gente também tem sentido falta desse contato humano, do olho no olho, de um brinde, né? E a gente leva esse momento de alegria, né? A indústria de bebidas, de destilados, a própria Campari. Então, como é gostoso você receber seus amigos em casa, você encontrar alguém para um rolezinho. Então, esses momentos humanos também, eu acho que é um efeito da tecnologia, de a gente voltar a valorizar as pequenas coisas simples do contato humano e de um brinde com os amigos que nada substitui, né? Não tem joinha na rede social que substitua, né? Então, eu acho que esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto é um pouco a gente disseminar experiências novas e oportunidades novas desse brinde, novas opções, né? Então, se a gente olhar 20 anos atrás, talvez, o Brasil bebia basicamente cerveja e cachaça, né? E hoje tem uma amplitude enorme de opções. E como é que você provoca o consumidor a experimentar? Às vezes ali naquela roda de amigos que um experimentou e que é o boca a boca, que não vai morrer jamais. Mas também tem o boca a boca digital, né? Tem a pessoa que você segue, tem a pessoa que você admira, tem o brinde da formatura da faculdade, que te gera uma memória. Então, acho que também essa disseminação de opções, e tem bastante gente no mercado que fala, né? O paladar não retrocede. A gente vai aprendendo coisas novas e vai se desafiando a provar coisas novas que também nos trazem experiências diferentes. Então, não é beber por beber, é beber por experimentar, por descobrir um paladar, descobrir um sabor diferente. E essa viabilização também dessa convivialidade, digital, também nos ajuda bastante. Só para finalizar, pegando um gancho do que você nos traz, desse convívio e dessa ampla quantidade de informação que é despejada sobre nós a cada segundo, momento, eu te pergunto como a concorrência trabalha ou como o mercado trabalha com tanta opção
tanta concorrência, tanta informação que chega por advento da tecnologia. Como a gente consegue se destacar em meio ao mercado que é tão voraz? Eu digo que, primeiro de tudo, o consumidor é soberano, né? Então, quem manda é o consumidor, não é a indústria, né? Eu acho que o nosso papel é muito provocar para que as pessoas descubram coisas novas, coisas diferentes. Alguns vão adorar, alguns não vão adorar, né? Então, Campari mesmo é uma bebida bastante polarizante. Tem gente que ama, se eu falar odeio, vão me xingar, mas tem gente que não consegue tomar. Então, como tudo na vida. Mas quem não gosta de Campari, eventualmente experimenta um Aperol, por exemplo, que a gente tem e que tem crescido de forma exponencial no Brasil, ele descobre uma coisa diferente e passa a consumir, né? Então, no fundo, eu acho que o nosso papel é tentar identificar quais são as tendências de consumidor, que muita gente talvez veja como tendências negativas, e como a gente consegue dar um olhar positivo para aquelas tendências. Então, por exemplo, né, a indústria de bebidas fala muito de moderação, né? O consumo com moderação. O consumo com moderação é muito positivo, porque não é beber por beber, não é beber para passar mal, é beber pelo prazer dessa convivência, por aquela experiência gostosa, por aquele momento gostoso. Então, por exemplo, o Aperol, ele tem um baixo teor alcoólico, ele não tem muita caloria, então ele conecta com uma tendência de consumidor que às vezes as pessoas falam, tem uma tendência atrapalhando a indústria. Não está necessariamente atrapalhando a indústria, ela está criando novas oportunidades. Então, eu acho que nós, como indústria, seja de bebida, seja de outros segmentos, eu acho que a gente tem um desafio muito grande de olhar essas tendências, sempre tem um copo meio cheio, um copo meio vazio. E o nosso foco é muito em achar esse copo meio cheio das ocasiões, dos momentos. Então, por exemplo, hoje em dia tem muito grupo de beach tênis que acaba a partida do beach, toma seu Aperol, faz sua yoga, acaba a yoga, toma seu Aperol. Então, é uma moderação, é um equilíbrio, porque você está cuidando da sua saúde, do seu corpo, mas você também está cuidando da sua saúde mental e dos seus amigos. Então, eu acho que o desafio da indústria é achar essas tendências e conseguir olhar o copo meio cheio para que você não influencie de uma forma, mas você traga valor para aquele momento que o consumidor está valorizando. Acho que é isso.